Cecil Alec Mace, que foi um psicólogo e filósofo britânico, que surgiu pela primeira vez com a repetição espaçada para o uso no processo de aprendizado, certo? No seu livro eu vou até ler aqui o nome para falar certinho para vocês, o Psychology of Study, em 1932, que ele sugeriu que essas revisões de conteúdo deveriam acontecer com um aumento de tempo gradual entre elas. Então é o que eu falei com vocês. O Cecil Mace, ele descobriu que a repetição não poderia ser feita apenas com um intercalado entre elas. Ele precisava dar um tempo maior e voltar nessa repetição, tá bom? Só que ele ainda, se eu não me engano, ele ainda não tinha exatamente qual era essa quantidade. Ele que descobriu que precisava ser feito um espaçamento diferente entre elas. Só que aí veio, em 1939, o H.F. Spitzer, que foi um pesquisador do estado de Iowa. E aí ele realmente pegou e testou a hipótese de Mace, certo? Com alunos, realmente com pessoas. Que ele botou esse pessoal na base da curva do esquecimento, certo? Nos estudos de Ebbinghaus, para poder provar como que a repetição espaçada, se ele realmente espaçasse esse estudo, eram ideais para revisar a informação, tá bom? E ele chegou à conclusão de que não podia ser tão cedo, sem dar um tempo para o cérebro começar a esquecer essa informação, e também não podia demorar muito, a ponto de o cérebro já ter esquecido maior parte dessa informação, tá bom? Então, você precisava deixar um tempo que não necessitasse de reaprender uma matéria. Então, por exemplo, imagina que você vai ter que ajudar seu priminho ou seu irmão com uma matéria da escola que você não lembra. Cara, você vai ter que reaprender essa matéria, porque faz muito tempo que você já esqueceu isso, certo? Talvez você lembre uma coisa ou outra, mas ela não está bem sedimentada na sua memória. Então, foi isso que ele chegou à conclusão, tá? Então, esse momento ideal de vocês passar não é o mesmo para todo ser humano. Então o que a gente vai falar aqui é uma média que eles chegaram, certo? É uma média total do tempo que você tem que fazer. E isso vai sempre mudar dependendo da pessoa que está estudando, da matéria que ela está estudando, da força que ela tem sobre esse tema, né? Se você tem uma facilidade ou um conhecimento maior sobre determinado tema, se é uma coisa nova, se você é uma pessoa com uma memória treinada, sem memória treinada. Então, existem muitos fatores que vão afetar qual vai ser o tempo exato de espaçamento. Mas 95% dos seus resultados vão vir de usar essa média de espaçamento. Então, por exemplo, você aprendeu alguma coisa hoje, por exemplo, que você está vendo nessa live. Você vai dar 24 horas, mais ou menos um dia, e você vai revisar esse conteúdo que você aprendeu, certo? Se for um conteúdo extenso como esse, vão ter partes que você aprendeu mais, vão ter partes que você aprendeu menos, vão ter partes que você aprendeu bem. O necessário é que você aprenda, revise tudo e dê foco nas partes que você entendeu menos, naquilo que está menos fresco na sua memória. Depois disso, você vai dar mais uma semana, que são 7 dias, e você vai revisar todo esse conteúdo de novo. E dando foco para as partes que você entendeu mais ou menos, certo? Mas você vai querer repetir todo esse conteúdo. Depois desses 7 dias, você vai dar um mês para você voltar e repetir esse conteúdo. Eu sei que parece muito, mas isso é para você fazer uma forma de aprendizado que vai fazer com que você tenha completamente fixado na sua memória. Então você vai realmente aprender uma coisa, talvez para a vida, talvez para sempre. Óbvio, se você não usar, vai cair no esquecimento, mas se é alguma coisa que você precisa entender muito bem para usar numa profissão, para usar para falar inglês, um vocabulário, você vai sedimentar muito bem essas conexões neurais no seu cérebro, tá bom? Então você precisa dar o tempo de 24 horas, 7 dias e depois um mês para que você dê tempo dessa curva natural do aprendizado se formar com o seu cérebro, por causa das conexões neurais que demoram um tempo para se reformular, beleza? E para você começar no início da curva do esquecimento. Você começar a esquecer aquele assunto, mas não o suficiente para que você tenha que reaprender. Então, esse é o ideal. Mas, como sempre,
nós humanos não somos ciência exata. Nós usamos a ciência exata para explicar fenômenos que acontecem no mundo. Mas temos 8 bilhões de pessoas quase no mundo e cada pessoa vai ter um tempo de aprendizado diferente. Vai usar de forma mais eficiente, vai aprender melhor, vai aprender pior. Então, cabe a você também ter noção de quanto você vai esquecer ou quanto você aprendeu. Então, você vai usar isso como uma média para você ter noção do tempo que você tem que espaçar. Por exemplo, você não vai chegar a estudar um assunto hoje e revisar daqui a 2 semanas. Não, cara, tu viu ali no programa que você precisa dar 24 horas da primeira. Mas depois, cara, tu vai dar 2 mil. Não, tem que ser um tempo mais ou menos parecido com esse que aparece na curva do esquecimento. Tá bom? Então, um exemplo, você vai revisar depois de 24 horas, mas aí você pode revisar depois de 4 dias. Não necessariamente dá 7 dias. Ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos. Mesma coisa com um mês, beleza? Mas tenta não destoar muito, não fugir muito dessa média de 1, 7, 30. 24 horas, 7 dias, 30 dias, beleza? E eu vou falar de um detalhe, que é o flashcards. Eu mencionei mais cedo sobre Anki e Quizlet. São 2 aplicativos que eu gosto de usar para fazer flashcards. Eu vou fazer depois uma aula só sobre flashcards. E provavelmente eu vou estar compartilhando a tela com vocês. Não vai ser por agora, tá? É um tempo mais pra frente. Para eu ensinar vocês a fazer flashcards do jeito que eu faço. Eu prefiro usar apps, né? Eu prefiro usar apps do que usar papel na vida real. Porque, eu não vou precisar gastar tinta de impressora, gastar papel, vai ficar tudo ali na internet. 2, é muito mais fácil eu usar programas que vão programar a repetição espaçada para mim. Como é que funciona? Lembra aquela teoria das 3 caixinhas que eu ensinei numa outra live para vocês? Que você tem a caixa A, B, C e cada informação vai indo de uma caixa para outra e se você esquecer ela volta para a primeira caixa? É mais ou menos assim que funciona, só que imagina que você tem 5 caixas agora. Porque você tem mais conteúdos espaçados. Eu vou recontar essa técnica para vocês. Como é que funciona essa técnica? Imagina que você tem 5 caixas, era melhor se eu pudesse dar uma representação visual aqui para vocês, né? Mas a gente trabalha com o que a gente tem aqui. E as informações vão pulando de caixa. Elas necessariamente, para você aprender, tem que ir passando para a caixa 1, para a caixa 2, para a caixa 3, para a caixa 4, para a caixa 5. Na 5, você vai ter aprendido muito bem esse conteúdo, esse flashcards. E o que é esse conteúdo, esse flashcards? Você basicamente vai pegar o seu aplicativo, que eu prefiro, e de um lado você vai escrever um vocabulário. Certo? Eu prefiro que vocês botem frase. Quem já conhece sabe que eu prefiro frase para você não ficar aprendendo vocabulário solto. Então, por exemplo, você quer aprender o vocabulário para fridge, que é geladeira. Em vez de botar fridge, você bota I use my fridge to store my food, que é eu uso minha geladeira para guardar comida. E não só fridge. E vai ter gente que vai recomendar para vocês do outro lado do cartão, que é assim que funciona, você vai ter um cartão com um significado e outro significado atrás. E você, sempre que vê qualquer lado desse cartão, você tem que saber repetir o que está do outro. Porém, no inglês, como eu sempre falo para vocês, vocês precisam atrelar significado com contexto e imagem. Então não adianta você botar geladeira do outro lado, que é tradução, vai ficar com problema no seu método natural de aprendizado. Então você precisa botar uma foto do outro lado, talvez uma foto de uma geladeira e uma comida entrando ali dentro. E aí sim, você, quando abrir a geladeira e a comida, você precisa necessariamente saber falar a frase I use my fridge to store my food. Ou, se você abrir a frase I use my fridge to store my food, você tem que mentalmente saber qual cena que isso está aparecendo, que é a geladeira com a comida dentro. E aí você vai virar o flashcards e vai ver se você está certo. Se você acertar, qualquer lado que seja, qualquer hora que seja, esse flashcards vai pular de caixa. Ateste caixa por caixa, repetição por repetição, espaçada, até chegar na última caixa. Só que, se você errar em qualquer uma dessas caixas, seja na 1, 2, 3 ou 4, esse flashcards necessariamente, ou seja na 5, precisa voltar para a primeira caixa. Ele não pode voltar uma por uma. Se você errar em qualquer etapa do aprendizado, ele vai voltar para o início. Então é super complicado. Não é tão simples você pensar nisso tudo e usar papel para se organizar e caixinhas.
e você pode usar os aplicativos. E tem vários, é só botar app de repetição espaçada, app de repetição espaçada com flashcards. Porque o Anki é pago para iPhone, mas tem de graça na internet. O Quizlet é meio preso. Então, o que você precisa é de um programa que faça isso para você. Então, vai aparecer lá o flashcards para você. Você fala o que é, escreve o que é e clica. Se você acertar, o próprio programa vai usar, bom, a programação dele, né, gente? É um programa, vai usar a programação dele, a inteligência dele, para determinar onde esse conteúdo vai ficar. Então, conteúdos que você tem mais dificuldade, que você erra mais, vão aparecer com mais frequência. E vão gradualmente virando conteúdos que vão aparecer menos conforme você vai acertando. E se você errar, esse conteúdo vai aparecer mais e mais e mais até você não errar mais. Porque o próprio programa vai ser esperto de repetição espaçada para você. Ele, inclusive, vai falar quando chegou a hora de você... quando parou, né? Parou de ver esses flashcards, volta daqui a um tempo. Então, o próprio programa tem a noção do que você vai ter que fazer.